Shalom, tudo bem? O que vocês acharam do primeiro vídeo, a introdução, Zacarias 12:10? Você que está chegando agora, sempre eu gosto de lembrar, eu uso óculos por causa da leitura, por causa das minhas vistas, tá? Inclusive essa semana eu vou fazer exame de vista, esse negócio vai melhorar. E então toda vez que eu leio, eu boto e às vezes eu esqueço e acabo entrando no vídeo com óculos, então no meio do vídeo eu estou de óculos. Vocês assistiram o vídeo introdução a Zacarias 12:10? Se não assistiu, vá lá e assista, porque esse vídeo aqui é a continuação daquele vídeo. Então se você não assistiu de lá, é difícil você entender isso daqui. Eu vou fazer um resumão assim, pá, muito rápido, piscou o olho, abriu, já foi o resumo, só para poder pegar o fio da meada. Lá eu já li o texto, né, até o versículo 9, até o versículo 8, 7, eu acho que foi até o versículo 7. E já fiz lá uma explicação lá, é a introdução, tá? Então vamos lá, desvendando Zacarias 12:1-10. Versículo 2 é bem claro, é acerca de Israel. No versículo 2 também, Judá participará de todo o cerco a Jerusalém. Isso é uma coisa que desde aquela época ninguém viu ainda. Então isso aqui não aconteceu. Para acontecer o versículo 10, tem que acontecer isso aqui. Senão, então não adianta estudar. Pega um versículo aqui, isso aqui tem que acontecer. Por que não? Porque tem que acontecer. Não. Então não adianta estudar. Está no canal errado. É no canal errado. Versículo 3 e 5, Jerusalém será colocada como carga para todas as nações da terra. Aí você vai lendo. Versículo 6, os príncipes de Judá devorarão, e Jerusalém será proeminente, será estabelecida. No versículo, aí no primeiro século Israel era dominada. Israel não dominava, Israel era dominado. Então aqui não, aqui está dizendo de uma época em que Jerusalém será estabelecida. Será a dominadora. Se você vai ler o texto, você vai ver essa ênfase o tempo todo. Versículo 7, a proeminência de Judá. Versículo 8, o cambaleante. Agora vamos para o versículo 7. O Eterno salvará primeiro as tendas de Judá, para que a glória da casa de David e dos habitantes de Jerusalém não seja elevada acima da de Judá. Presta bem atenção aqui. Eu vou parar aqui. Olha o que o texto está dizendo e veja, reconheça, seja sincero, veja se essa época já aconteceu. Porque isso aqui, gente, não é um texto, é um texto. Não é um versículo que você achou ali. Isso não é um versículo que você achou ali e por isso você está interpretando o versículo. Eu estou falando do texto. Você não pode pegar, se isolar o texto. Não, peraí, o texto tem 10 versículos. Não, os 9 está lá, os 9 vamos concentrar aqui no 10. Não, você tem um texto, então você tem um contexto. Isso é uma questão de lógica. Entendeu? Você não pega uma carta, chega lá no meio da carta, ainda bem que o pneu furou. Ih, rapaz, a carta era coisa negativa, rapaz. Como é que você sabe que a carta era... Não, porque ainda bem que o pneu furou. Peraí. Tem alguma coisa errada aí. Me dê essa carta aí. Aí a carta tá lá no início lá. Eu estava viajando de Salvador para outro lugar, de Minas Gerais para São Paulo. E eu não sabia, mas na noite anterior tinha acontecido uma enxurrada e a ponte a 150 metros adiante caiu. E eu não tinha me apercebido, a carta estava assim. Aí eu não tinha me apercebido, acelerei e o pneu furou. Eu parei a 10 metros antes de cair na ponte. Ainda bem que o meu pneu furou. Olha aí, olha o contexto. Mas não, você quer pegar a frase, ainda bem que meu pneu furou. Oh, vai aprender quando isso aí? Então não é você pegar o versículo 10 no meio de um texto, é você pegar o texto e estudá-lo, estudar ele direitinho, todo versículo por versículo. Veja as palavras que saltam aos seus olhos. Por exemplo, o tempo todo ele vai falando que Jerusalém, Judá, Jerusalém, Judá, Jerusalém. Rapaz, o que ele vai falar aqui agora é brincadeira, velho. É brincadeira. Não houve essa época. Não houve. Então, para acontecer o versículo 10, precisa, olha, acontecer as outras coisas, velho. É um passo a passo. O texto não é uma coisa louca. Apesar desse texto
de Zacarias 2:10 é considerado pelos críticos textuais como o texto mais desconecto. Sabia disso? Tem um dos textos mais desconectos da Escritura, é isso, porque o texto em si, o versículo em si não faz sentido. Então há uma forçação de barra para acreditar nisso ou naquilo. Eu vou largar aqui o que eu vejo. Versículo 7. E o Eterno salvará primeiro, o Eterno salvará. O Eterno salvará primeiro as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi, é glorioso, e o dos habitantes de Jerusalém não seja elevada acima de Judá, da glória de Judá. Por quê? Breshit, rapaz, isso aqui é incrível, Breshit 49:10. O cetro não sairá de Judá até que venha Shiló. Gente, presta atenção. Aqui está bem claro. O Eterno salvará primeiro as tendas de Judá. Por quê? Para a casa de Davi e Jerusalém não ter a glória maior do que a de Judá. Porque a glória de Judá está profetizada. O cetro não sairá de Judá até que venha Shiló. Já veio Shiló? Pô, velho, você não ligou a coisa ainda? Já veio Shiló? Vai acontecer isso aqui ainda. E Judá não será, Jerusalém não será maior, a casa de Davi não será maior. Judá, a tribo, o clã familiar, sempre será maior até que venha Shiló. Então, se isso aqui aconteceu no primeiro século, Shiló já veio. Já veio Shiló? Não, não veio Shiló. Então, como é que isso aqui aconteceu? A profecia toda é naquele dia, não é naqueles dias, naquele dia. Então vai acontecer um dia, vai acontecer essa questão aqui. Está se desenhando claramente aqui uma guerra. Ou você não percebeu? Está se desenhando uma guerra. Vamos lá, vamos devagar. Versículo 4. Naquele dia, diz o Eterno, farei com que se confundam todos os cavalos e enlouqueçam seus cavaleiros. Versículo 6. Naquele dia farei com que os príncipes de Judá sejam como um braseiro em meio à lenha e como uma tocha de fogo entre as palhas. Devorarão à direita e à esquerda todos os povos a seu redor. Que época é essa? Isso aqui é uma guerra. E o Eterno salvará primeiro as tendas de Judá. Tá bom? Versículo 8. Naquele dia, o Eterno protegerá os moradores de Jerusalém. E mesmo o cambaleante entre eles será tão forte como Davi. E a casa de Davi estará à sua frente como um ser divino, como o malar do Eterno. E, rapaz, presta atenção. Vem cá. Vem aqui diante de mim. Vamos conversar aqui. Segredo aqui nosso. Ninguém pode ouvir. Ninguém pode ouvir isso aqui não. No YouTube. Isso aqui ninguém pode ouvir não. Pleno YouTube. A cara de pau é terrível. Peraí. Um cambaleante. O cara que está cambaleando. Lá nessa época. O cara que está. A pessoa que está cambaleante lá, está vacilante lá. Será como Davi. Tá diferente a sua versão? Então coloca nos comentários. O cambaleante será como Davi. E a casa de Davi será como um ser divino. Como um malar do Eterno. Está escrito malar do Eterno mesmo. Eu já conferi aqui em hebraico. Eu não li porque senão vai levar muito tempo. Naquele dia tratarei de destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Todas as nações. O Eterno vai proteger Jerusalém de tal maneira que o cara que está lá fraquinho será igual a Davi. O fraquinho será igual. Ou seja, ninguém vai derrotar Jerusalém. Isso que o navio aqui está dizendo. Ninguém derrotará Jerusalém. Me diz então, por favor, me diz o que aconteceu no primeiro século com Jerusalém. Me diz. O que aconteceu com Jerusalém no primeiro século?
Vou esperar a sua resposta. O que foi que aconteceu com Jerusalém? Foi isso aqui? Foi isso? Aconteceu? Fica bem? Eu posso estar lendo errado de repente, né? Aquele dia tratarei de destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. E derramarei sobre a casa de Davi. Aí vem o tal versículo 10, né? Que todo mundo gosta. Chegamos agora ao versículo 10. Esse é o segundo vídeo, 10 minutos do segundo vídeo, 10 minutos do segundo tempo. 10 minutos do segundo tempo. E chegamos agora ao versículo 10. Derramarei sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém o espírito, o fôlego, o ânimo, aquela inclinação que você tem quando você recebe uma boa notícia e diz, vai lá, que o seu emprego está garantido. Como é que você faz? É mesmo? Não, você puxa! Bom, você ganhou uma injeção incrível de ânimo. Então, o versículo 9, tratarei de destruir todas as nações que vieram contra Jerusalém. Não tem ninguém que desanime nisso aqui. Por quê? Versículo 8, o mais fraco será como a casa de Davi. O mais fraquinho é como a casa de Davi. E a casa de Davi será como um ser divino, como um malado eterno. Depois disso aqui, todo mundo será destruído, todas as nações que vierem contra Jerusalém serão destruídas. Como não ter ânimo? Não, isso aqui, depois disso aqui, nessa época, depois que acontecer essas coisas aqui, não tem um ser humano dentro de Jerusalém que não tenha ânimo. Não vai ter. Então, naquele dia, e derramarei sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém o espírito da graça, o ânimo, o impulso incontrolável. Bíblia na linguagem de Jartov. Pode anotar aí, Bíblia na linguagem de Jartov. Um impulso incontrolável e de súplicas. Porque todo mundo entra em êxtase, né? E olharão para mim por causa daqueles que foram traspassados. E gemerão como se fosse pela morte de seu filho único. E sofrerão como quem sofre por seu primogênito. Pronto. Aí você desaba todo. Eu ia falar um palavrão aqui, mas no YouTube. Né? Você despedaça, você acaba, você arruína todos os versículos anteriores, versículo 9, para ficar só nesse daqui, só porque você quer. Não, parabéns. Segue sua vida. Mas esqueça esse negócio de estudar a Bíblia, estudar a Escritura, esqueça. Não é para você. Não é porque o cara ficou rico ali como engenheiro que eu vou me meter a ser engenheiro. Não é para mim. Simples. Eu tenho que me conformar. Não é para mim, esse negócio não é para mim. O que é para mim é pegar um versículo e dizer, esse versículo aqui, eu me apaixonei. Vou entrar num local para me casar com esse versículo. Eu estou casado com esse versículo. Pronto, e não me separo. Tudo bem, é um direito seu. Agora, olhando o contexto, esse texto, é por isso que os críticos textuais dizem que esse é um versículo mais desconecto que existe. Porque esse texto, se você não colocar no contexto, não faz sentido nenhum. Vamos lá. Eu vou ler o versículo 9 e vou pular para o versículo 11. Aí você vai entender o que eu estou falando. Naquele dia, versículo 9, naquele dia, tratarei de destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Acabou. Versículo 11. Naquele dia haverá um luto fechado em Jerusalém. Percebeu como fez sentido? É uma continuação. E o que o versículo 10 está fazendo aqui? O que o versículo 10 está fazendo aqui? Só para atrapalhar. Tá certo? Eu não tirei o versículo 10 está aqui. Mas estou dizendo assim, ele é o versículo mais desconecto. Se você não prestar bem atenção, ele está desconectado do contexto. Praticamente desconectado do contexto. A não ser, aí eu vou dar uma missão para vocês. Uma missão. A não ser que você leia o livro todo de Zacarias. Ou, de repente, o capítulo 9, 10 e 11. Leia ele para mim. Leia ele para mim. E depois a gente conversa. Leia o capítulo 9, 10 e 11 inteiro. E tente conectar o versículo 10 a esses 3 capítulos e também ao capítulo 12. Aí você vai entender o texto.
Aí você vai entender o texto. Por exemplo, o texto é cheio de modo de dizer, cheio de figuras. Vamos lá. Versículo 1, forjou no homem o seu espírito. Versículo 2, uma taça de veneno. Versículo, deixa eu ver. Versículo 2. Deixa eu ver, tem um aqui que é interessantíssimo demais. Versículo 6. Os príncipes de Judá sejam como um braseiro em meio à lenha, como uma tocha de fogo entre palhas. Então você vai procurar os príncipes de Judá no meio de um braseiro, é isso? Vai procurar os príncipes de Judá entre tochas de fogo, entre palhas? Porque está escrito também. Por que você quer só o versículo 10? Está escrito também. Ou dos outros versículos, versículo 6. É um modo de dizer. Não é modo de dizer não? É literal? Então você vai continuar procurando. Versículo 7. Não, versículo 8. O cambaleante, o mais fraco. Aqui eu já interpretei. Mais fraco, pronto. Você tem vários versículos com modo de dizer, uma figura de linguagem. Será como isso, será como aquilo. Agora, só no versículo 10, o Eterno realmente tem que ser transpassado. Só no versículo 10. O Eterno tem que ser transpassado. Eu poderia manipular o texto aqui, versículo 10. Versículo 10. Versículo 10. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo ler, né? Eu vou ler rápido. Shafarti al bet David ve al Yoshev Yerushalayim gruach reni ve tachanunim ve ribitu, que vem a terceira pessoa do plural, ve ribitu elai et asheri dakaro. Olharão, rivitu, elai, olharão para mim. Se fosse elave, com vav no final, seria olharão para eles. Não é. Olharão para mim. Et ashere dakaro. Aquele que traspassaram. Traspassaram pode ser. Dakar é uma palavra generalizada. Você pode procurar em léxico, no dicionário não, léxico. Traspassar, perfurar, esfaquear, qualquer coisa que perfure ou que corte o corpo, dakar é a palavra. Tá? Então a tradução está correta, vamos dizer assim. A minha tradução não está exatamente correta, na minha opinião. Na minha tradução mesmo. A minha tradução, eu tenho que olhar pelo hebraico, não pela minha tradução. Então a minha tradução está assim. Naquele dia, e derramarei sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém o espírito da graça e das súplicas, e olharão para mim por causa daqueles que foram traspassados. Não. Foram traspassados é uma forma passiva. Por causa daqueles que foram traspassados. É uma forma passiva. A forma ativa daqueles que traspassaram, fizeram a ação. Olharão para ele, aquele que foram traspassados. É a minha versão. Seria do caro e não da caro. Seria o puale e não piele. Tá? Aqui o termo da caro está no perfeito Kali. Ou seja, é uma linguagem que indica um fato. Só que, como eu falei, o texto é cheio de linguagens. Então, vamos lá. Se eu não quiser forçar o texto, eu digo assim, é uma figura de linguagem. Eu não estou forçando o texto. Aí você vai interpretar do jeito que você quiser. Eu forçando o texto, então o Eterno, o ser que criou todo o universo, foi perfurado. Como não pode ser, então eu vou forçar mais um pouco o texto. Eu vou procurar
na história da humanidade alguém que seja o Eterno. Mas no texto, o texto em si não indica nada disso. O texto indica uma linguagem. O texto de Zacarias 12 é cheio de linguagem desse tipo. Não quer dizer que você vai encontrar os príncipes, em alguma época, os príncipes de Judá tá como tocha de fogo entre palhas. É uma linguagem. É uma linguagem. Se você você não é uma pessoa que só conhece Zacarias. Você conhece a história. Então, se o Eterno, já que o Eterno escolheu um povo, e deste povo como luz para as nações, e as nações ferem este povo, é como se estivesse ferindo o Eterno. E olhe que em várias passagens, como em Isaías, o Eterno vê o povo como um só homem. Várias passagens, não é essa passagem, várias passagens mostram que o Eterno vê o povo como um só homem. Então, se você ficar preso só nesse texto, você vai forçar o texto a te dizer algo que não está escrito. Agora, se você olhar, se você abrir a visão, expandir a visão para a Escritura como um todo, o Eterno vê o povo como a menina dos seus olhos. Está escrito ou não está? Tá. O Eterno vê o povo como um só homem. Em vários lugares está escrito isso. Ou, depende da tradução também, mas em vários lugares isso é indicado. Não há como negar isso. Então esse texto, se você quiser falar alguma coisa sobre o primeiro século, por exemplo, você pode falar, você tem o direito de falar. Eu também falo sobre o primeiro século. Mas você afirmar que este texto está falando do primeiro século, aí você vai ter que encontrar no primeiro século esta situação. A Jerusalém protegida, no versículo 8, o mais fraco que tiver em Jerusalém será como David, e a casa de David será como um malar, no primeiro século. Você vai ter que encontrar no primeiro século esta situação, para você casar com o versículo 10. Aí nessa situação de vitória extrema de Jerusalém e Judá, você encontrar nessa situação de vitória alguém traspassado. Porque isso será uma contradição extraordinária. Judá e Jerusalém com extrema vitória e alguém sendo traspassado nesse contexto. No contexto de extrema vitória, casa de David como um malar do Eterno, e alguém sendo traspassado nesta época em que a casa de David está como um malar. É forçar extremamente o texto. Olha, eu não estou puxando sardinha para o meu lado, não. Eu disse que a minha tradução está errada. Minha tradução está errada. Entendeu? A questão é que não existe nenhuma base no texto. Olhando o texto e analisando a história no primeiro século, não existe base alguma para encontrar neste contexto alguém sendo traspassado. Não tem. Você pode ter em outro texto. Aí tudo bem. Neste texto, não tem. E eu não estou usando tanto hebraico, não. Estou usando a lógica, o raciocínio. Todo mundo é dotado de raciocínio. Lógico. Então, nesse texto aqui, não tem base. Tá bom? Bom, se for necessário fazer outro vídeo, eu farei. Se não, vamos ficando por aqui. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Se for inscrito, já deixa o joinha, faça o seu comentário, o que você achou. Ah, Jartov, eu acho que você precisa estudar mais, como alguns já disseram. Eu acho que você está errado. Não importa, faça o seu comentário. E compartilhe o máximo que você puder, porque pode ter outras pessoas com outras visões. E nós precisamos, né? Seria fantástico, nesse canal, um monte de gente debatendo sobre o assunto. Eu fico feliz quando você faz um comentário. Positivo ou negativo, não importa. Eu fico feliz porque eu sei que você assistiu o vídeo. Percebeu? Então, estamos combinados. Nos veremos no próximo vídeo. Shalom.